disponibilizar. Bom, começou a gravação aqui, tá? Então eu vou... Tá? Então hoje a gente vai falar sobre um pouco de dos conceitos básicos de estatística, tá? Referentes à população, amostra, parâmetro, estimador, né? Depois falar um pouco sobre propriedades desses estimadores, né? O que são esses estimadores, o que é um estimador viesado, o que é um estimador consistente, tá? Eu imagino que vocês já devem ter ouvido muito, né, sobre essa questão do viés. Ah, esse aqui tem um viés ou não tem um viés. Então, o que formalmente é, né, no mundo da estatística e da probabilidade, o viés, tá? O que é a consistência. E depois a gente vai falar sobre dois resultados matemáticos que são muito importantes nessa parte, que é a lei dos grandes números, tá? Que está relacionada exatamente ao conceito de consistência do estimador, tá? Da média amostral, e ao teorema central do limite, tá? Que aí a gente vai também ver se a gente visualiza ele um pouco aqui. E esse teorema central do limite é o que permite a gente estudar a distribuição da nossa média amostral, tá? Ver como é que ela se comporta, coisa e tal. Tá bom? Então vamos começar com esse problema geral da estatística, né? Então, de forma bem geral, né, o que você quer, quando você tem um objeto de estudo, isso em basicamente todos os contextos na ciência, né, não só ciências exatas, ciências de base, mas ciências da saúde também, né, você observa uma determinada característica do seu experimento, né, e você quer, né, você repete esse experimento várias vezes, tá? E você quer, em cima dos dados que você obteve dele, né, tirar conclusões, né? Só que você quer tirar conclusões, né, sobre o comportamento geral daquilo que você está estudando, e você, na verdade, só observa uma parte disso, tá? Então, esse digamos assim, é a pedra fundamental da problemática na estatística, né? Como é que você pode tirar conclusões sobre o todo observando uma parte do seu problema, tá bom? Então, né, você tem três passos fundamentais que a gente usa, né? Que o primeiro é você vai selecionar uma amostra, né? E aí como é que você vai fazer essa seleção, como é que você vai tratar esses dados? Isso também é um problema, tá? Que você tem que saber como você vai fazer isso, tá? Depois disso, você vai né, obter os resultados dessa sua amostra, tá? E aí, a partir desse resultado, você vai inferir, né, sobre o comportamento da população como um todo, ok? E, obviamente, quando você observa uma amostra, né, de forma inerente a essa amostra, você tem uma certa variabilidade, né? Se você repete esse procedimento uma vez, você obtém um resultado. Se você repete esse tipo de experimento, né, outra vez, você obtém um outro resultado, tá? Então, a grande questão é como você trata essa variabilidade, né? Como é que você, mesmo tendo variabilidade, né, mesmo tendo uma oscilação nos resultados, como é que você pode, mesmo assim, inferir com uma certa confiança, né, o que você quer, né? Como você pode tirar conclusões com uma certa confiança, né, sobre o objeto que você está estudando. Tá bom? Então a gente vai aprender aqui no curso, né, como é que você faz estatisticamente para, né, proceder, né? Qual é o procedimento que você faz e como é que você usa a matemática e a teoria das probabilidades para, né, guiar você nesse procedimento. Tá bom? Então, algumas definições aqui, né, digamos assim, de linguajar, né? Então, quando a gente fala população, eu não estou falando de pessoas, tá? Eu estou falando de... basicamente, você pensa que a população é o conjunto de todos os elementos de interesse num estudo, tá? Então, se você está estudando uma característica de uma célula, por exemplo, do corpo humano, então a população seria a população de todas as células, né? E você, na verdade, só vai olhar um número pequeno delas, né, para depois tentar inferir sobre essa característica que você está estudando, tá? Se você está estudando opinião de pessoas, então a população, de fato, seriam as pessoas daquele local que você está interessado em saber a opinião, tá?
Mas você pode também estar, né, estudando, né, às vezes, o tecido de algum determinado órgão ou outras coisas, tá? Então, a população é o termo genérico que a gente usa para se referir a né, esse conjunto de elementos que você está interessado em estudar, tá bom? Então, a amostra, né, o que, que vai ser a amostra? Vai ser exatamente esse subconjunto que você vai escolher de maneira aleatória nos elementos da sua população, ok? Então, se você está estudando as células do corpo de uma pessoa, você não vai olhar todas as células, você vai colher, né, algumas células e fazer a observação. Então, isso vai ser a sua amostra, ok? E aí tem, né, o que a gente chama de parâmetros, tá? Então, o que, que é o parâmetro? O parâmetro vão ser determinadas quantidades numéricas, tá, que representam características dessa amostra, dessa população, né? Por exemplo, qual é o valor médio que você obtém dessa característica numérica que você está medindo? Qual é o desvio padrão dessa, dessa característica numérica que você está medindo, né? Por exemplo, se eu meço a taxa de colesterol no sangue, tá? Então, de uma determinada população, né, de idosos, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, eu posso, né, um parâmetro seria, né, qual é a quantidade média, né, qual é a média né, da taxa de colesterol no sangue dessa população de idosos. Ou qual é o desvio padrão que eu vou ter também, né, qual é a variabilidade nesse sentido. Tá? Então, isso são o que a gente chama de parâmetros, tá? Quantidades numéricas que representam certas características dessa minha população, tá? E aí, o que, que é o estimador, tá? O estimador vai ser exatamente uma função dessa amostra que você colheu, da sua população, tá? Ele vai ser uma função dessa amostra. E qual é o objetivo dessa função? É você estimar, né, um determinado parâmetro da minha população, tá? Então, um exemplo mais clássico que a gente vai trabalhar aqui hoje, né, é a média, né? Então, você tem o valor médio do colesterol, tá? Você vai colher né, uma amostra, né, de pessoas e vai medir em cada pessoa qual é a taxa, né, de colesterol delas, né? E aí depois você vai fazer a média amostral, porque com essa média amostral você quer ter uma ideia de qual é a verdadeira média populacional, ok? Então, esse procedimento, né, ele define o que a gente chama de um estimador. Só que aqui, no caso, eu estou olhando só o estimador da média. Tá? Mas você pode ter estimadores para outras características numéricas, né, dessa quantidade que você está, dessa, né, quantidade numérica que você está estudando. Então, a média, você tem a Marcela aqui perguntou, a média é um estimador? Não, então, a média populacional é a média que você calcula. Né? Por exemplo, você pode assumir que a taxa de colesterol é uma variável aleatória normal com uma determinada média e com uma determinada variância. Tá? Então, você tem lá o Mi, por exemplo, igual a, sei lá, vou chutar um número aqui, 200 miligramas por 100 ml, tá? Então, essa seria a média populacional, estou assumindo que eu conheço ela, tá? Mas se eu não conhecesse ela, tá? Esse seria um parâmetro numérico, tá? Só que aí eu quero saber qual é esse valor. Então, eu vou e colho uma amostra dessa minha população e aí faço a média amostral. Então, a média amostral, que eu pego, né, meço o colesterol do paciente 1, meço o colesterol do paciente 2, até o paciente, sei lá, pego 10 pacientes, meço né, do 1 até o 10 e faço a média amostral, quer dizer, somo eles todos e divido pelo número de pacientes que eu tenho. Tá? Então, nesse caso, a média amostral é um estimador da média populacional. Tá bom? Respondi a sua pergunta, Marcele? Ok. Tá? É que nem quando pesquisa de opinião, né? Você tem uma determinada proporção da sua população que vota no candidato A, tem uma outra proporção que vota no candidato B. Só que, né, para saber né, quais são as proporções, você teria que entrevistar a população inteira, né? Então, o que você faz? Você entrevista. Então, você teria a proporção populacional correta, que seria olhar para a população inteira, tá? Então, essa seria a proporção populacional. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer uma proporção amostral. Você vai, né, entrevistar, em vez de entrevistar 200 milhões de pessoas, você vai entrevistar 2.000 pessoas.
E aí você vai ter a proporção referente àquelas 2.000 pessoas, que foi uma proporção amostral, né, porque ela é referente àquela amostra que você observou, e aí você vai tentar, em cima desse valor, né, inferir, né, qual é a verdadeira proporção. Tá bom? Então a gente vai entender um pouco como é que se faz esse procedimento. Mas aí você tem o que é o amostral e o que é o populacional, o que é o teórico verdadeiro. Tá bom? Tem essa diferença. Então a média seria um parâmetro, enquanto a média amostral seria um estimador. Tá bom? Sempre quando a gente falar não sei o que é amostral, não sei o que é amostral, quer dizer que é um estimador, porque vai ser uma função da sua amostra. Tá bom? E aí tem o último passo, tá? Que é exatamente o que a gente chama de inferência, né? Então, é você tirar conclusões, tá? Sobre a população, né? Tendo como base uma amostra. Ok? Então, por exemplo, quando você aplica um tratamento ou aplica uma dieta a um determinado paciente, você quer saber se aquela dieta diminuiu o colesterol daquele paciente, né? Se essa dieta de fato contribui para a diminuição do colesterol. Tá? Então, o que você vai fazer? Você pode ter um número grande de pacientes envolvidos no seu experimento. Para certos pacientes, de maneira aleatória, você vai aplicar, você vai medir o colesterol deles antes da dieta e depois vai medir o colesterol, né, depois de um certo tempo aplicando aquela dieta. Tá? E aí você vai tentar comparar, né, essas duas amostras, né, você vai olhar para essas duas amostras e vai tentar tirar conclusões, né, baseado, né, nesses dois experimentos. Se de fato aquela dieta apresentou estatisticamente uma melhora, né, na taxa de colesterol ou se não. Tá? Então a inferência é exatamente essa área da estatística e, né, baseada exatamente, né, em estimadores, na noção de parâmetros, a amostra da população vai te permitir tirar conclusões de maneira né, logicamente corretas, assim, matematicamente corretas. Tá? Você vai ter todo um procedimento matemático para organizar isso e tirar conclusões, e aí calcular o tal do p-valor. Esse p-valor vai te dar uma indicação, a gente vai ver o que é esse p-valor já mais para frente do curso. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui é só uma pequena introdução. Então, então, a anotação aqui, tá? Então, quando a gente tem uma população, a gente, em geral, vai modelar essa população através de uma variável aleatória, tá bom? Então, a gente vai assumir, né, que essa característica numérica, né, às vezes não é uma característica necessariamente numérica, é se tem uma coisa ou não tem uma coisa, então é uma característica dicotômica, às vezes nominal, tá? Mas de qualquer maneira a gente sempre vai modelar essa característica através de uma variável, ou se são mais de uma característica, né, se são várias características, a gente vai ter um vetor aleatório. Então a gente vai ter uma variável, um vetor aleatório, com uma certa distribuição. Tá? Então, por exemplo, se você está medindo o colesterol, você pode assumir que o colesterol é uma variável aleatória que a gente chama de x, tá? Que tem uma certa distribuição normal, tá? Com parâmetros μ e sigma ao quadrado, e muitas vezes você não vai conhecer esses parâmetros. Você quer exatamente estimar quem são esses parâmetros. Tá bom? E aí a gente vai estar sempre lidando aqui com amostras dessa minha variável aleatória. Tá? Então, quando a gente chamar uma sequência x1, x2 até xn, né, de uma amostra aleatória simples, quer dizer que eu estou fazendo medições repetidas, tá, dessa minha variável aleatória de forma independente. Tá? Então, essas variáveis aqui vão ser, por hipótese, independentes. Tá? E elas sempre vão ter essa mesma distribuição aqui, normal, ou, né, aqui no caso eu coloquei normal, tá? Mas elas vão ter a mesma distribuição em questão. Ok? Em muitos dos casos a gente vai estar assumindo que essa distribuição é normal, tá? Mas isso não é necessariamente verdadeiro. Quando você, por exemplo, olha a opinião, se uma pessoa é contra ou a favor de uma determinada lei, né, você não vai ter uma variável normal, obviamente. Você vai ter uma variável dicotômica, no caso, uma Bernoulli, tá? Que vai dizer 1 ela é a favor, 0 ela é contra. Tá? E assim por diante. Tá? E aí a gente tem, né, novamente, os parâmetros, tá? Que são exatamente os parâmetros que definem essa distribuição que você está olhando. Né? No caso de uma normal, por exemplo, de média μ e variância sigma ao quadrado, né? Os parâmetros são exatamente o μ, né, e o sigma ao quadrado. Tá?
E aí, o que vai ser o estimador? Né? Vai ser uma função, né? Novamente aqui de uma maneira um pouco mais formal. Né? A gente vai... Um estimador genérico, tá? A gente vai denotar ele por θ chapéu. Tá? Então, tem esse θ como chapéuzinho. Tá? Esse θ chapéuzinho é sempre uma função da minha amostra. Tá? E ele vai nos permitir, né, ter uma estimativa dos parâmetros da distribuição envolvida. Tá? Então, por exemplo, se eu estou olhando uma distribuição normal de média μ e variância sigma ao quadrado, como eu já tinha dito, né, a média amostral, tá, é um estimador da média populacional μ. Tá bom? A gente vai ver o porquê disso, né, que é exatamente a lei dos grandes números, tem a ver com a consistência do estimador. Tá? Mas a gente intuitivamente, né, sabe já que quando eu, né, pego a média amostral e pego uma amostra grande, né, isso aqui está, de certa forma, se aproximando, né, convergindo para a média populacional. Tá bom? Então, isso aqui é um exemplo de um estimador. Tá? Você pode também querer, né, estimar quem é o sigma ao quadrado, você pode querer estimar quem é a mediana, você pode querer estimar quem é a moda, você pode estimar várias coisas. Tá bom? Então, aqui nesse curso a gente vai trabalhar muito com o estimador θ-chapéu dado pela média amostral, que é esse aqui, e com o estimador também, que é a variância amostral, o desvio padrão amostral, que a gente vai ver mais para frente, tá? Não agora. Bom, então, né, como eu falei, a gente aqui vai, nessa aula, pelo menos, a gente vai se concentrar bastante no que a gente conhece, né, pela média, né, eu chamei média da população, né, mas você pode também chamar de média teórica ou média populacional, tá, que é o valor esperado, né, o valor médio, né, da sua variável aleatória. Tá? Então, né, você tem esse μ aqui, muitas vezes esse μ é desconhecido e você quer estimar ele, você quer saber qual é o valor que ele tem. Para isso, né, a gente vai usar o que a gente chama da média amostral. Tá? Então, eu vou, antes de começar a falar do que é um estimador não viesado e o que é um estimador consistente, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre a média amostral usando o programa R, tá? Então, para isso eu vou parar a gravação aqui.